Nós estamos no segundo domingo de uma série que nós chamamos de Cristocêntricos, quando o Evangelho toca a igreja. Nosso objetivo nessa série é mostrar como a compreensão do Evangelho, de quem Jesus é, muda a igreja, a instituição, tudo que nós fazemos como comunidade. Antes eu quero lembrar algumas coisas que são muito normais na sociedade que nós vivemos e que são pequenas armadilhas que nós precisamos estar bem atentos a elas. Por exemplo, você já notou que nós vivemos numa sociedade que o que você faz tenta definir quem você é? Por exemplo, se eu chego para você e digo assim, quem é você? Qual é a primeira coisa que você vai responder? Provavelmente você vai responder assim, eu sou o José. Embora essa não é a resposta à pergunta, porque eu não perguntei o seu nome, eu não perguntei que nome deram a você. Daí você vai dizer, então tá bom. E aí eu vou dizer de novo, quem é você? Talvez a tendência seguinte, depois de dizer o nome, é você dizer assim, eu sou, sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou médico, sou pastor. Eu coloco no mesmo nível das profissões, mas na verdade a pergunta não foi essa, porque eu não perguntei o que você faz, qual a sua profissão, do que você vive. Eu perguntei quem é você. E talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis de responder, porque nós geralmente pensamos em nós mesmos a partir do que nós fazemos, não do que nós somos. É difícil responder, inclusive, quem nós somos. E se você chegar para mim e disser, não, mas quem é você mesmo? Se você pudesse resumir o seu coração, o que você diria? Eu não quero dizer para você que eu teria dificuldades ainda para colocar em palavras. Eu consigo muito mais dizer a respeito de mim, usando as coisas que eu faço, do que aquilo que eu sou de verdade. Porque eu estou inserido numa cultura que facilmente define as pessoas pelo que elas fazem e não porque elas são. Muito mais ainda quando o que elas fazem está ligado ao tanto de dinheiro que elas conseguem fazer. E isso vai definindo pessoas. Estou dizendo isso porque hoje, nesse domingo, nós vamos falar sobre ativismo religioso. E essa é uma das grandes armadilhas e um dos grandes perigos de qualquer igreja. Seja ela no Brasil, seja ela em qualquer outro lugar do mundo. Há uma série de igrejas que têm caído no erro do ativismo. Que é o quê? O ativismo é simplesmente fazer muita coisa sem profundidade e sem qualidade, sem evangelho e sem a centralidade de Jesus, para dar a impressão de que fazendo muita coisa, aquela é uma boa igreja. E isso é um erro, porque isso acontece justamente quando uma grande parte das igrejas começa a comprar a cultura de que fazer é ser. E às vezes você pode fazer muita coisa justamente para tentar esconder o que você não é. Antes da gente continuar, eu quero fazer algumas ressalvas que são importantes. Senão, daqui a pouco o pessoal vai estar aí na internet brigando com a gente e falando um monte de coisa que a gente não falou. Eu não estou dizendo, e eu não vou afirmar isso em nenhum momento, que uma igreja que faz muita coisa é uma igreja ruim e que uma igreja que não faz muita coisa é uma igreja boa. Porque senão eu estaria caindo no mesmo erro do que eu estou condenando. O que eu estou querendo dizer é, se uma igreja faz muita coisa para ter a sensação de que fazendo muita coisa ela é alguma coisa, aí sim ela está errada. Se ela faz muita coisa como consequência da pulsante vida de Jesus no meio dela, não há problema nenhum, não há problema algum. E eu conheço muitas boas igrejas que têm muita atividade, e essas atividades são sim reflexo da vida de Deus acontecendo na comunidade. Mas também conheço muitas igrejas que têm muita coisa para você fazer, mas a grande maioria das atividades não tem Jesus nem no cheiro.
são apenas cumprimento de uma agenda religiosa que faz com que você tenha a sensação de que participando daquilo vai ser abençoado. Um dos reflexos mais claros disso, por exemplo, está naquelas campanhas que a gente vê por aí. Sei lá, as 9 semanas de Daniel, as 7 semanas de não sei o quê, que diz que se você participar, então no final, se você participar de tudo, você vai ser abençoado. Não porque Deus é gracioso, mas pelo acúmulo da sua participação. Ou então em igrejas em que a espiritualidade de cada membro é medida pelo tanto que ele participa das atividades da igreja. O que também é um erro, porque está fomentando o ativismo, ou seja, faça que nem louco, porque fazendo que nem louco vai dar a ideia de que você é alguma coisa. E eu preciso fazer algo que é mudar, trocar o meu microfone. Nesse caso, fazer não é ruim. É uma troca necessária, ok? Deixa eu tirar aqui. Muito obrigado. Tendo dito isso, nós vamos para um texto hoje em que Paulo fala à comunidade cristã da região da Galácia, numa carta que é conhecida como Carta de Paulo aos Gálatas. Nessa carta, Paulo está tratando de um grande problema da igreja, que é o seguinte: eles começaram bem, eles compreenderam o evangelho, ou seja, de que tudo que a gente recebe de Deus é pela graça. No entanto, algumas pessoas se infiltraram na comunidade cristã e começaram a dizer para eles o seguinte: olha, crer em Jesus, acreditar em Jesus, não é totalmente suficiente para que vocês sejam salvos. É necessário que vocês façam algumas outras coisas. Como esses caras que estavam dizendo isso eram oriundos do judaísmo, eles estavam dizendo, por exemplo, olha, é necessário que os homens da comunidade não apenas creiam em Jesus, mas sejam circuncidados. A circuncisão é o que nós conhecemos hoje como operação de fimose, que é feito no menino judeu, para ele fazer parte da comunidade judaica com 8 dias de vida. E então esses caras estavam dizendo, olha, assim como a lei diz que o menino judeu tem que circuncidar para ser judeu, vocês, para serem cristãos, também têm que circuncidar. E aí começaram a colocar algumas outras regras. Olha, seria bom, quem sabe, guardar o sábado, porque como nós sabemos e conhecemos, a Bíblia no Antigo Testamento tem uma série de leis que as pessoas tinham que seguir para tentar agradar a Deus. Mas nós sabemos também que a Bíblia vai dizendo que essas leis serviram apenas para mostrar para nós o quanto nós somos incapazes por nós mesmos de agradar a Deus. Porque ninguém consegue obedecer a lei 100%. É por isso que Jesus vem, a Bíblia diz que ele não abre mão da lei. Ele, no nosso lugar, cumpre toda a lei. Em nosso lugar, ele faz isso definitivamente, de uma vez por todas, para que a gente não tenha que ficar servindo regrinhas estabelecidas no dia a dia para agradar a Deus. Deus resolveu se agradar de nós por causa de Jesus. Aí esses caras estavam chegando para os Gálatas dizendo assim, não é bem assim, tem que fazer algumas outras coisas. E eu acho que esse é o ponto. Muitas igrejas têm feito muita coisa desnecessária e entupindo a agenda dos seus membros, porque não compreenderam o cerne do Evangelho, que não é no nosso muito fazer que seremos abençoados. Lembre-se, fazer não é ruim, desde que aquilo que uma igreja faz tenha qualidade, tenha centralidade de Jesus, e não seja feito, inclusive, para, às vezes, satisfazer picuinhas dos seus próprios membros, que não estão interessados em glorificar Jesus, mas estão sim interessados numa igreja que atenda a sua própria demanda. E isso é muito ruim. Tendo dito isso, nós vamos para o texto, porque Paulo vai tratar isso de uma maneira muito mais eloquente do que eu poderia falar, não só nessa noite, mas em 1000 anos de ministério pastoral. Ele diz assim, na carta aos Gálatas, capítulo 6, já encerrando essa carta que ele está escrevendo. Ele diz assim, vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem,
agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo vai tratar de algo interessante aqui. Ele diz, esses caras que querem que vocês passem pela circuncisão, que vocês façam isso, façam aquilo, eles querem que vocês mostrem exteriormente algumas coisas. Esses caras estão preocupados em causar uma boa impressão apenas exteriormente. Eles estão apenas maquiando o evangelho, porque no fundo, se tirar toda essa maquiagem e tirar essa máscara, o que sobra deles é absolutamente nada. Então não caia na lábia desses caras. Porque o problema deles eles querem seguir a lei, eles querem regrinhas, porque seguindo regrinhas, você vai ficar olhando para eles e fazendo um checklist do tipo, guardou o sábado? Check. Circuncidou? Check. Fez 2 horas de oração diária? Check. Ele comeu o que deveria comer? Check. Ele não comeu o que não deveria comer? Dá um check ali também. No entanto, enquanto você fica dando check no que ele fez, o que ele não fez, você não consegue olhar para aquilo que é fundamental na vida dele, que é o coração desse cara. Porque, claro, ele faz tanta coisa, ele está tão envolvido numa série de atividades que ele não tem tempo para praticar as atividades espirituais mais sadias e que mais contribuem para o crescimento de qualquer cristão, que é um tempo de oração, que é um tempo de leitura da palavra, que é gastar tempo com os amigos, passar um tempo com a família, envolver-se com a cidade onde ele vive, com o seu bairro, com a sua rua, amar as pessoas, servir as pessoas. Ele devota a sua vida de uma maneira intensa a seguir algumas regras impostas pela religiosidade, de uma tal forma que ele não vai ter tempo para fazer aquilo que é necessário fazer como cristão. Então Paulo está dizendo, esses caras têm preocupação externa, fuja de igrejas em que as pessoas consomem você de uma tal forma que você não tem tempo para respirar. Desde que nós começamos a nossa igreja, as pessoas que chegam aqui geralmente perguntam assim, quais são suas atividades? E a gente sempre diz, olha, nós temos o culto de domingo, temos o culto às 10 da manhã, tem o culto às 7. Aí o pessoal diz assim, então tem 2 cultos, aí então eu venho nos 2 cultos. A gente fala assim, não, os cultos são iguais. Então o culto da manhã, ele é o mesmo do culto da noite, geralmente as mesmas músicas, a mesma mensagem, então a gente indica você escolher um horário. Tem o horário das 10, tem o horário das 7. Então, quem vem de manhã não vem à noite, geralmente quem vem à noite não vem de manhã. Salvo o pastor, a banda e o pessoal que está aí trabalhando nos bastidores. Mas então, vou ter que vir para a igreja uma vez só no domingo? Uma vez só no domingo. Mas, o que eu faço no restante? Sei lá. Churrasco. Pode fazer churrasco, pode fazer visitar um parente, fazer uma caminhada. De domingo aqui em Piracicaba, o pessoal salta de paraquedas, que nem louco, vai lá, salta de paraquedas. Pode fazer o que você quiser. Mas e o que mais vocês têm durante a semana? Durante a semana a gente tem os grupos pequenos que se reúnem nas casas. Mas aí como é que faz? Você faz assim. Você vê onde você quer ir, você vai. Aí vai. Não, aí vai. Mas daí, quantos grupos? A gente indica que você participe de um grupo só. Vai num grupo. Se eu for no grupo de terça, você vai lá no grupo de terça, vai ser bem recebido, tem comida, o pessoal come, o pessoal ora, você vai lá no grupo e fica lá no grupo de terça. Mas e daí, assim? Daí acaba o grupo, você volta para casa e dorme. Basicamente, a ideia é essa, dá para você voltar a tempo ainda de assistir um pouco do Masterchef lá, e pronto. Mas o que mais? Não tem muito mais, não. O que a casa oferece, é isso daí. Nós somos um restaurante que você vai no cardápio, tem 5 tipos de lanche e aquela coisa. Por quê? Porque nós queremos que você tenha qualidade naquilo que você faz como instituição e que você tenha tempo para influenciar o seu vizinho, para investir no seu casamento, na vida dos seus filhos, enfim, na vida em comum como um servo de Deus. É claro que vira e mexe você vai ter uma outra atividade que a gente vai convidar você, mas isso vai ser raro na caminhada na nossa igreja. Porque nós queremos que você tenha uma vida
totalmente ligada às pessoas que Deus colocou ao seu lado. Nós não queremos que você devote a sua vida à instituição. Nós queremos sim que você ame a igreja de Jesus, porque nós achamos importante amar a igreja de Jesus, porque Jesus ama a sua igreja. Mas nós não queremos que você afunde a sua vida na instituição e pague o preço da família destruída por você ter afundado a sua vida na instituição. Nós não queremos isso. Nós queremos ser uma comunidade em que você tem lá um cardápio com 5 bons lanches para comer. Porque eu não sei se você já foi nesses restaurantes. Tem restaurante que você vai, que é uma coisa horrorosa. Você chega lá, o cara dá o cardápio para você, você pensa, ele deu a Bíblia para mim. Ele deu a Bíblia. Você vai lá, tem restaurante que você vai, meu Deus do céu, tem tanto prato, que até o garçom ele não consegue. Você fala assim, eu vou querer um X, não sei o que lá. Ele fala assim, pode me falar o número? Aí você fala assim, número do X, não sei o que lá, X... egg, bacon, salada, pickles, Steinhager. Olha, isso daqui é o número 718. Se eu querer um 718. Aí, mas você já está pedindo isso depois de tanta briga na família? Porque um quis o 97, outro quis o 612, outro 798, outro 1415. A sensação que eu tenho é que quando você vai num restaurante que o cardápio é enxuto, os caras vão trabalhar com muito capricho naquele cardápio enxuto. Mas quando o cardápio é enorme, a não ser que o cara seja muito, muito, muito bom, com uma equipe enorme trabalhando nos bastidores, você vai comer comida que estava congelada. O cara vai dar uma descongelada rápida ali, e você vai comer algo que está pronto há muito tempo. Mas você está dizendo que igrejas que têm muita programação... Não, lembre-se do que eu disse no começo. Mas eu estou dizendo que há sim igrejas com muita programação servindo porcaria para os seus membros. É preferível ser uma igreja onde nós enxugamos o cardápio, por assim dizer, mas oferecemos evangelho. Porque é a única coisa que a igreja tem para oferecer. Nós não temos mais nada a oferecer nesse mundo. Nós temos o evangelho para oferecer. E a instituição precisa aprender isso. É claro que isso traz uma série de problemas, porque isso vai fazer com que muitos ministérios até então imprescindíveis passem a ser um pouco descartáveis. Porque você vai inclusive ensinar aos membros da sua igreja que eles podem desenvolver um ministério no mundão que Deus colocou a gente. É claro que esse tipo de mensagem, por exemplo, não interessa a muitos pastores. Porque se você faz parte de uma igreja em que você tem que participar de 5 ou 6 atividades semanais dirigida pelo pastor da igreja, automaticamente, em pouco tempo, onde é que você está? Você está nas mãos do pastor da igreja, que estará conduzindo toda a sua espiritualidade de uma tal forma que, inevitavelmente, com o tempo, você, sem notar, está escravo da espiritualidade do pastor da igreja. Às vezes eu vejo pastores dizendo assim, mas se a gente não faz isso, os crentes vão para casa e vão ficar assistindo porcaria na internet, ou pregadores ruins na internet. Eu digo o seguinte, se você vai para um restaurante e a comida que ele oferece não satisfaz você, é inevitável. Você vai chegar em casa e tomar um leite com bolacha. A culpa não é do leite com a bolacha. A culpa é do restaurante que você foi e serviu comida ruim. Agora, quando você vai num lugar e você come bem, eu quero até dizer, eu não vou citar aqui, eu andei me alimentando bem ultimamente, não quero aqui citar, nenhum caso. Tem alguns lugares que Deus tem abençoado para eu ir, que eu vou almoçar, eu nem janto. Porque você comeu tão bem, porque, tudo bem, você que é magro, você deve estar pensando assim, nossa, mas gordo é assim. O gordo, ele come tanto que ele inclusive, ele diz, não preciso mais comer. Porque você foi bem alimentado. Você não precisa de muito. Muita coisa picado. Mas agora eu estou entrando no conceito de nutrição, eu sei, mas eu estou falando só de igreja, tá? Tome cuidado com isso. Com a necessidade do combustível da instituição na segunda-feira, e na terça-feira, e na quarta-feira. Até porque culto
e nenhuma atividade feita na igreja tem que ser combustível para nada. Se o nosso combustível não está na cruz, não há nada que uma igreja possa fazer para gerar energia na vida de qualquer crente. A gente pode gerar bagunça, agito, mas energia e vitalidade espiritual só é possível na cruz. Mas o texto continua. E Paulo vai dizer assim, e nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Esses caras ficam querendo que vocês façam, mas eles também não conseguem dar conta de fazer tudo o que tem que fazer. É o que nós chamamos de hipocrisia. O cara fica tentando você e tentando forçar você a fazer uma coisa que ele não dá conta. Eles querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, tenham as coisas externas, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, como pastor e como líder religioso. Nada vende mais no mercado da liderança religiosa do que uma igreja ativista. Porque se eu chego, por exemplo, em qualquer roda de liderança evangélica e eu chego com um panfleto de 60 atividades que a minha igreja faz, isso vem de ministério de um jeito que você não imagina. Porque dá a ideia de que a minha igreja está explodindo, dá a ideia de que a igreja está crescendo, dá a ideia de que o meu ministério consegue cooptar pessoas como ninguém. Eu começo a ser um gestor de negócios espirituais invejado. Eu começo, inclusive, a agir como um CEO da igreja, aquele que consegue gerenciar bem, aquele que consegue colocar as pessoas nos seus devidos lugares, mas que talvez pague o preço de não conseguir pastorear ou pregar o evangelho para que isso aconteça. Eu sei que isso não é uma regra que atinge a todos, mas, infelizmente, a gente conhece a realidade do nosso país, atinge a maioria. E Paulo está dizendo, os caras que tentam fazer isso com vocês, tentando fazer com que vocês façam, sigam regras, eles estão tentando dominar vocês para fazer propaganda deles mesmos. Não sejam escravos de ninguém, porque na cruz nós nos tornamos livres para sermos escravos somente de Jesus. Essa é uma grande bênção que como cristãos, nós podemos ser livres para sermos escravos de Cristo. E ser escravo de Cristo é uma liberdade profunda que só quem está escravo de Jesus consegue compreender. Aí Paulo vai dizer uma frase que é fantástica. Ele diz assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado a mim, e eu para o mundo. Paulo vai dizer, a minha glória não está em fazer alguma coisa. A minha glória está no fato de que Jesus já fez tudo. E entender a glória do cristão na cruz é fantástico, porque eu preciso voltar para a mensagem da semana passada, para aqui dar um exemplo aqui, tentar trazer um pouco da realidade de quem nós somos e do que nós fazemos, ok? Posso fazer isso? Principalmente quero pedir licença às mães que estão nesse lugar, porque eu vou usar você, mãe, como exemplo, tá ok? Lembro que na semana passada nós falamos daquele lindo texto no segundo livro dos Reis, capítulo 6 e capítulo 7, e nós falamos no capítulo 6 daquela história fantástica das mães que cozinharam o filho e comeram. Lembram daquele texto? Aquele texto tranquilo da semana passada. É um texto um pouco mais tenso do que o Salmo 23, que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um pouquinho só mais tenso. E eu notei, não sei porquê, que houve uma consternação materna, porque duas mães que combinaram de cozinhar os filhos, aí a história diz assim, uma cozinhou o filho num dia e eles comeram, e a outra que tinha feito o trato não queria cozinhar o filho dela no outro dia, então elas estavam brigando e pediram para o rei resolver a pendenga lá. Essa história completa está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 6 e capítulo 7, você pode ler à vontade. E aí as mães ficam assim, que absurdo, e é até bom que seja mãe, porque se o texto tivesse escrito lá e dito assim, dois pais, aí a mulherada ia falar assim, pai, tá vendo? É pai, eu sabia, porque pai mata o filho e come. Mas o texto diz, foram mães, para que ninguém possa dizer nada. Agora, eu quero até aproveitar então esse momento para perguntar às mães que estão aqui, às mães que estão nos ouvindo pela internet, mande a sua resposta para nós, e as mães que estão nos assistindo pelo YouTube nesse momento. Mães, se a resposta for sim, no caso aqui, você não levanta a mão, tá? Mas é uma pergunta mais interna.
Qual mãe aqui já matou um filho? Qual mãe aqui já matou um filho? Não. Dou-lhe uma, duas, ok. Porque isso é impensável, porque mãe, não sei o quê, mãe só tem uma, aquela coisa toda. Então tudo bem, eu compreendo isso. Agora, eu quero perguntar aqui para as mães. Qual mãe aqui já se irou contra o filho? Já ficou assim, irada contra o filho, assim? Em algum momento da vida, assim? Ok? Normal? Acontece, vá. Quem nunca, né? Aí às vezes sem motivo, né, mãe? Porque às vezes, não é porque às vezes a gente tá nervoso. A gente, nossa, que mãe. Às vezes as mães estão nervosas. Acontece, você está nervosa um dia que acontece assim, e o filho ou a filha faz alguma coisa que nem tem motivo de você ficar irado e você... E aí depois você até pensa, puxa vida, né? Caramba, não devia ter pensado assim. Ok, tudo bem até aqui? Ótimo. Até as mães mais novas, assim. Jesus diz, lá em Mateus, Sermão do Monte, não matarás. Ele falou. E tudo bem, não matarás. Mas ele também diz, eu porém vos digo, aquele que se irar contra o próximo, alguns dizem assim, não, mas esse irar de Jesus é sem motivo. Ok, tudo bem, então vamos considerar apenas a ira sem motivo. Já matou a pessoa no coração, então já é assassino. Não de acordo com a lei dos homens, mas de acordo com quem? Com Deus que conhece o coração. Então a diferença, às vezes, entre um e outro é que um chegou às vias de fato, o outro não. Um vai preso, o outro não. Mas o que Jesus está dizendo é, diante de Deus, é todo mundo igual. Então, mães, eu não vou generalizar, tá ok? Mas eu vou chutar. A maioria aqui já matou os filhos. E alguns já mataram várias vezes. E tem mãe pensando assim, mas os meus já mereciam morrer mesmo. Não, nem tem tanto assim também. Só as 3 vezes só, no máximo. A questão é que na cruz, Jesus não apenas salva a nossa vida e o que nós fazemos, ele nos salva do que potencialmente poderíamos ser. E isso é absurdo. Porque qual é o limite para a nossa maldade? Se tirar todas as barreiras éticas e morais, qual você acha que seria o maior mal que você poderia cometer se não houvesse nenhuma barreira para impedir isso? Do que você seria capaz? Quantos de nós seríamos assassinos de fato, chegando às vias de fato? Quantos de nós já teríamos mandado tudo às favas? Quantos? A questão é que Deus, quando olha para nós, não olha para essa coisinha linda que nós somos aqui. Ele sabe quem nós potencialmente poderíamos ser sem o poder da cruz e do evangelho agindo sobre a nossa vida. E ele nos salvou disso. Quando Paulo diz, longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz, ele está dizendo, porque eu sei quem eu sou e sei quem eu potencialmente poderia ser. E Paulo sabe disso muito bem, porque você não pode esquecer que na conta de Paulo tem assassinato de cristão. Ele era um perseguidor da igreja. Paulo praticamente está dizendo, se Jesus não tivesse entrado na minha vida, quantos assassinatos de cristãos eu teria na minha ficha corrida? E Deus me livrou disso, Deus me libertou disso. A mesma questão tem que ser trazida para mim e para você. Se não fosse a cruz, se não fosse a redenção, se não fosse a nossa nova história no Cordeiro de Deus, que a Bíblia diz que tira o pecado do mundo, onde nós estaríamos hoje? O que nós estaríamos fazendo agora? Quem nós seríamos de verdade? Agora, é claro que a gente consegue maquiar muito disso, ele tem que pensar nisso com atividade, 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 atividade. É por isso, inclusive, que quando a gente chega em casa e não tem ninguém em casa, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Precisa ligar a televisão, precisa ligar o rádio, precisa conectar a internet, porque é insuportável ficar sozinho consigo mesmo. Porque quando nós ficamos apenas com a nossa voz e com os nossos pensamentos, a gente começa a ficar morrendo de medo de quem nós somos.
A gente sempre fala isso desde o começo da nossa igreja. Já imaginaram uma tela de LED na nossa testa mostrando quem nós somos? O desespero que dava? Não precisava ser um dia inteiro, meia horinha. Uma telinha de LED mostrando os melhores momentos. Fazendo um making off. Já imaginou? Inclusive, não sei se você sabe, nós seguimos algumas pessoas da igreja durante a semana e nós vamos passar um vídeo agora de 3 minutos dos seus melhores momentos. Olha o desespero, tipo, já teve gente que começou a infartar, já está com pressão 18/12, meu Deus do céu, não fui eu. Já teve alguém que falou, Nossa Senhora, livrai-nos. Quer dizer, o pessoal dá desespero, dá angústia. Já imaginaram se fosse verdade? Esses somos nós. É assim que nós somos. E Paulo diz, a única glória possível de uma igreja é a cruz. Porque na cruz é eliminado toda a porcaria que nós temos em nós e nós passamos a ser vistos e analisados por Deus através de Jesus, o que é uma coisa completamente louca. Até porque, já imaginou se a gente tivesse lá, sei lá, vamos supor que tivesse havido uma reunião antes da fundação do mundo em que Deus revelasse o seu plano e nós estivéssemos lá. Aí Deus ia mostrar todas as porcarias que a gente faz, todas as porcarias, mostrando todo mundo aqui cheio de porcaria. Nossos pensamentos, Deus mostrando onde a gente poderia chegar, e a gente horrorizado com aquilo. Aí Deus falasse assim, não, mas eu tenho um plano, já tenho um plano aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos enviar Jesus, que vai virar um deles. Com licença. Toma a palavra aqui. O Senhor Jesus, aí, o Jesus, né, no caso. O Jesus vai virar um deles. Vai virar um deles. Boa ideia, né? Mas e daí? Não, então. Aí, vai virar um deles e vai fazer no lugar deles tudo que eles não têm condição de fazer. E daí, e aí vocês sabem que o plano inclui a morte. Então ele vai ter que morrer no lugar deles. Então ele vai viver carne e osso, mas vai morrer no lugar deles. Boa ideia, né? O Senhor sabe, né? Vê aí. Mas e daí? Não, e daí? Olha que legal. E daí? Ele vai morrer no lugar deles. De uma tal forma que toda a justiça dele vai passar para eles. E a melhor parte. Aí, os que crerem nele e confessarem a ele, vão ganhar o direito de serem meus filhos. De uma tal forma que eu, ao olhar para esses, não vou ver mais eles, mas ele. Que negocião, hein, senhor? Parabéns! E daí, não, e tem mais. A Bíblia diz que hoje nós vivemos e o Espírito do Filho clama através da nossa vida dizendo Abba, Pai. É uma forma de Deus dizer que a voz que é ouvida de nós mesmos para Deus é a voz de Cristo. O Espírito do Filho habitando em nós e clamando Abba, Pai. Aí Deus diz, inclusive quando eles falarem, eu vou me agradar da voz deles, porque quando eles falarem, a voz que eu vou ouvir é a voz do substituto, que é quem? É Jesus. É Jesus! Então, quando eu olhar para eles, eu vou ver o substituto. Quem é o substituto? É Cristo. Quando eu ouvir a voz deles, eu vou ouvir a voz do substituto, que é Cristo. Então, tudo que eu olhar neles vai ser Cristo. Olha que legal! Aí você é dono de uma financeira e Deus fala assim, quer financiar o projeto? Aí eu diria para Deus assim, Deus, o Senhor não vai arranjar nenhuma financeira para investir numa loucura dessa. Porque o Senhor está ligado que investimento a fundo perdido, né? Não vai ter volta. O Senhor vai investir esse negócio aí, não tem retorno. O Senhor sabe que não tem retorno. Mas nas relações de amor, que retorno a gente pode esperar a não ser amar? Parece meio loucura, mas quando Paulo diz, longe de mim esteja gloriar-me na cruz, ele está dizendo, porque essa é a minha glória. A minha glória não tem a ver com o que eu faço. E vamos lembrar de uma coisa, hein? Paulo faz coisa que não acaba mais. Você olha para a Bíblia, tem 3 viagens missionárias aqui que eu vou te dizer. Já dá material para trilogia, dá para fazer a trilogia, primeira viagem missionária de Paulo, segunda viagem, terceira viagem, aí ele indo para Roma, apelando errado, aí morre no final, olha o spoiler, aí ele morre no final. Mas também não é spoiler nenhum, né? Porque, claro que ele morreu, você não estaria vivo até hoje. Aí, não é spoiler, não tem isso, morre no final.
Ninguém viu Paulo aí. Paulo está lá na Grécia. E ele diz, mas a glória da cruz reside no fato de que eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Eu não vivo mais para as demandas da sociedade. Eu vivo para Deus. E a demanda de Deus é o serviço cristão. Eu não preciso ficar me vendendo à loucura. Nem a loucura religiosa de ter que ficar fazendo um monte de coisa para parecer que eu não sou. Porque o que eu sou está definido na cruz e está definido eternamente. E eu posso descansar nisso. Eu sou o filho amado do Pai. Você é filha amada do Pai. E ninguém consegue tirar isso. Porque Deus decidiu que era assim. Por mais que possa parecer estranho. O que nós precisamos como instituição é encher as nossas atividades da glória da cruz. Porque aí, inclusive, as nossas atividades serão prazerosas e não coisas que nós colocamos na agenda para cumprir uma meta. Quando nós compreendemos isso, tudo que nós passamos a fazer como igreja, nós fazemos com uma profunda alegria. E nós vamos compreender, inclusive, o que diz o Salmo 100, quando diz assim, servi ao Senhor com alegria. Sirvam ao Senhor com alegria. Sejam alegres em fazer o que Deus pede para fazer, porque vocês não estão cumprindo uma agenda. Vocês estão gloriando-se na cruz de Cristo. E aí Paulo termina o texto dizendo assim, e de nada vale ser circuncidado ou não. Paulo está falando algo aqui absurdo, e ele está colocando a cabeça dele em jogo dizendo isso. Porque a circuncisão era a demonstração da participação no povo de Deus no Antigo Testamento. Ele diz assim, olha, ser circuncidado ou não vale nada. Era como se Paulo dissesse para a gente hoje assim, ser batizado não conta nada não. Ele está dizendo que não é para fazer isso? Não, ele está dizendo, e ele continua, é ser uma nova criação. Porque pode fazer todas as coisas que a sua religião manda fazer e não ser nova criação. E isso é jogar tempo fora. Eu quero dizer isso como pastor, eu sei que dizer isso como pastor é complicado, porque como pastor você começa a correr um grande risco dizendo isso. Eu não sei qual foi o seu motivador para estar aqui hoje à noite. Mas sempre que a gente vai se preparar para um culto, a gente vai tomar um banho, vai pôr uma roupa, vai se preparar, vai comer alguma coisa, a gente tem alguma motivação. A gente vai participar tendo alguma coisa em vista. Se o seu principal motivador para participar de qualquer culto ou de qualquer atividade religiosa da comunidade que você faz parte, seja ela qual for, não for Cristo, você perdeu o seu tempo e corre o risco de estar perdendo a sua vida. O nosso motivador tem que ser Cristo. É interessante um texto da Bíblia muito, muito repetido e pouco analisado que diz assim, busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quem diz isso é um cara chamado Jesus, falando a respeito de si mesmo e da confiança que nós precisamos ter nele. Jesus não diz, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Ele diz, todas essas coisas, essas quais? Ele estava falando de comida, bebida e roupa. Ele estava dizendo assim, as pessoas que não conhecem a Deus se preocupam com o que vão comer, se preocupam com o que vão beber e se preocupam com o que vão vestir. Vocês precisam se preocupar em fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, tenham a certeza que Ele vai suprir em vocês as necessidades mais básicas. Comer, beber e se vestir. O que vier além disso é lucro. Então estejam felizes com o básico. Vejam a simplicidade da fé cristã no meio dessa correria da nossa vida. Porque na correria, inclusive, da instituição, nós abrimos mão daquilo que é mais essencial em prol de umas loucuras completamente desnecessárias. Aí Jesus vem e diz, busquem o reino e a sua justiça. E as coisas básicas vão ser acrescentadas. Mas Jesus, e o resto? Que resto, meu filho? Porque algumas pessoas chegam para seguir Jesus e ele diz assim, vocês estão ligados que o filho do homem às vezes não tem onde reclinar a cabeça, né? Senhor, o que a gente leva para seguir o Senhor? Leva uma mudinha de roupa aí, leva umas traquinas, umas bolachas maisena aí e vamos ver. Onde é que a gente vai almoçar amanhã?
Vamos ver aí o que Deus levanta pra gente. Vai ter coca? Não sei, se tiver uma água fresca, a gente já tá bom demais aí. Vamos embora. Paulo diz, então paz, tranquilidade e a misericórdia, a consciência de que nós precisamos da misericórdia de Deus, estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Porque sim, há uma regra. Qual regra? A regra da vida está devotada à cruz. E só. Essa é a única regra que importa. E também sobre Israel de Deus. Aí Paulo é um cara fantástico, porque Paulo é o tipo de cara que não mede muito palavras. Aí ele diz assim para terminar a conversa. Sem mais. Que ninguém me perturbe, porque eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo está dizendo assim, quanto ao resto, calem a boca. Porque Paulo está dizendo assim, o lance de vocês é ser circuncidado? Não se esqueçam que eu sou. E não se esqueçam que, em termos de qualidade de judaísmo, eu bato em vocês, eu coloco vocês no colo e dou tapa no bumbum de todo mundo. E não se esqueçam de um outro detalhe. Alguém aqui tem marca de chicote nas costas porque é cristão? Não, né? Eu tenho. Então parem de encher o saco e calem a boca. Paulo está basicamente dizendo, quando vocês, além de terem marca no órgão sexual masculino, tiverem marcas e cicatrizes do evangelho no corpo, a gente vai conversar de igual para igual. Enquanto vocês não tiverem, vão viver a vida e vão sofrer por causa do evangelho e depois a gente conversa. Aí, como Paulo também é bem evangélico, ele diz, irmãos, às vezes a gente achar que Paulo é meio bipolar, né? Ele está dizendo, quero dizer uma outra coisa aqui para vocês. Calem a boca! Calem a boca! Canalhas! Irmãos. Como assim, Paulo? É interessante. O cara que tem a vida devotada na cruz, ele inclusive pode ter umas posturas que podem parecer absurdas em estar investindo só na aparência. É por isso que as pessoas que não compreendem o evangelho, e quando a gente fala assim, não sei o quê, o pessoal sempre usa aquela coisa de Jesus. Lembra de Jesus entrando no templo, derrubando todas as mesas dos cambistas? A Bíblia diz que Jesus, ele chega lá, ele olha os cambistas, vendendo, fazendo um monte de coisa. Ele fala, tem um chicote aí? Tem um chicote? Dá um chicote aqui. Aí ele pega o chicote. Aí ele faz um Beto, Carreiro, Aí a Bíblia diz que ele começou a... Era gente pulando para tudo. Quem que faz? Jesus chegou! Jesus chega, pula para cá, pula para ele, escapulaf. Aí no final ele fala assim, a casa do meu pai, a minha casa será chamada casa de oração. E vocês transformaram a casa de oração do meu pai em covil de salteadores. Bando de safado. Mas Jesus não mandou dar outra face? Mandou. Sem nenhum problema. Mas aqueles caras não estavam no momento de dar a outra face. Eles estavam precisando de um safanão. E quem não precisa ficar se preocupando com o que as pessoas dizem de si, porque sabe quem é diante de Deus, tem a capacidade de não ter que ficar comprando a agenda de gente que quer que você fique bem com todo mundo sempre. Tem a tranquilidade de saber que hoje eu vou dar uma chicotada na cara de alguém. Imaginou? Porque a Bíblia diz que Jesus sabia de um monte de coisa. Aí Jesus acorda. Imagina se ele estivesse meio tenso hoje. Aí Pedro fala, o que foi, mestre? Estou meio tenso. O senhor quer dar uma caminhada? Não. Hoje eu vou desestressar de um outro jeito. Beto, cara. Imagine. Jesus termina de fazer tudo aquilo, chega tranquilo em casa. O senhor quer comer alguma coisa? Um chá de camomila. Vou dormir bem. Dormiu feliz. Quem não se preocupa com a autojustificação, porque sabe quem é diante de Deus, tem a consciência lavada e tranquila, derrubando a mesa dos cambistas e sendo torturado pelas autoridades religiosas. A igreja do Senhor Jesus
ela não precisa fazer que nem louca para mostrar uma coisa que não é. Ela precisa ter a glória de Jesus estampada no seu coração, para que tudo que ela venha fazer demonstre isso com naturalidade. Então, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Graça. Graça. A graça daqueles que se gloriam na cruz. Eu quero terminar dizendo que é muito provável que a sua agenda para essa semana que está começando hoje já esteja pronta. E você já tem programado o que vai fazer amanhã, terça, já tem programado alguma coisa para o próximo sábado, próximo fim de semana. E eu ouço muita gente dizendo assim, e é provável que você não tenha nem um espacinho para Deus nela, né? Tenha dado talvez ali o culto, ou um grupo pequeno. E aí veja, olha o ativismo começando a aparecer. Gente, na nossa agenda, a gente não tem que dar espaço para Deus. A nossa agenda é Deus. E aí a gente vai trabalhar amanhã para a glória dele. Vai almoçar amanhã para a glória dele. Vai conversar com as pessoas para a glória dele. As pessoas ativistas querem fazer coisas para Deus. As que compreendem a glória do Evangelho e a centralidade de Cristo, entregam a agenda para Deus e dizem, Deus, é tudo seu. É tudo seu. Faz o que o Senhor quiser. Mesmo, é claro, que fazendo o que o Senhor quiser, eu tenho que fazer o que eu não quero. Porque o que está em jogo não é o que eu faço, mas o que o Senhor já fez. Ensina-me a viver naquilo que o Senhor já fez. Não ser um ativista louco, mas alguém que confie que todo o trabalho, toda a obra já foi feita na cruz. Que Ele nos abençoe. Deus, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque ela molda a nossa vida. E muitas vezes tem moldado as nossas vidas de uma forma como nós não gostaríamos de ser moldados. Por causa do nosso pecado. Por causa da teimosia do nosso coração. Mas nós queremos pedir que o Senhor quebre tudo isso. Quebre tudo isso para que possamos viver para a honra e glória do Teu nome todos os dias. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.